Ó, já entrando o povo aí. Fala, Levi. Tranquilo, mano? Deu, Fernando. Deu você, Fernando. Vou botar um pouquinho mais pra trás. Sim, fica bom. Deu você, Fernando. Tranquilo, mano. Tranquilo. Dá uma olhadinha aqui no meu. Já salvo depois aqui, mano. O pessoal assistir. Deu, Fernando. Cadê você, Fernando? Valeu, mano. Deus abençoe também, cara. Tô só esperando o Fernando vir, cara. Ele vai voltar aí pra gente começar. Cadê o Fernando? Aí ele aí. Melhorei agora? Melhorou, Rodrigo? Voltou? Eu apertei aqui um botão pra convidar o Fernando. Olha ele aí. Ah, agora melhorou a tua imagem. Agora tá boa. Continuo sem ver. Ah, não tem problema não. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se ela Mas permite. ficou boa. Dá pra te enxergar melhor agora. Tá bem É, melhor de te enxergar. é melhor não me ver, porque aí eu me assusto menos. Você vai ficar distraído com a sua beleza assim, vai ficar se É, admirando e eu tenho uma síndrome de narcisismo, e aí eu posso todo. Então, assim é melhor. Tá tudo escuro, então tá bom. É assim que o mundo é, todo escuro. A mensagem chega para iluminar. tem que pagar a conta de luz, senão não É, esgota. se não pagar a conta, fica difícil. Ai, ai, ai. Mas e aí? Eu assisti todos os vídeos, já tinha assistido quase todos. Ah, é? Aí eu fui lá no meu canal, no meu YouTube, abri seu canal lá e fiz uma playlist, botei na ordem assim, aí fui vendo tudo de novo. Ah, Até legal. aqui. Porque são vídeos muito curtos, né? São assim, a maioria deles tem um mais longo de 7 minutos, mas a maioria de 2 minutos, 3 minutos. Cada um de um capítulo ou parte de um capítulo. E tem até a participação da minha neta quando Jesus fala com as criancinhas. Minha neta faz um brinquedo com um fantoche. Eu vi, eu Ela só tem 8 anos, então aí é de criança para criança. E, Eu vi. o objetivo disso foi, nesse período de quarentena, a gente faz o estudo bíblico lá na Igreja do Exército de Salvação, como você sabe, e as pessoas ficaram impossibilitadas, principalmente lá, que você sabe muito bem, o grupo de risco lá é muito elevado, né? Quase 90% do pessoal está na idade já avançada. Então, aí a gente fez essa programação e que atingiu praticamente o objetivo, que é assim, não é encerrar o assunto naqueles meros 2, 3 minutos. É um breve estudo mesmo, nem breve, é uma consideração sobre o livro de Marcos, para despertar um conhecimento melhor, para ler, para partir para ler ele como investigação, né? Aham. Porque estudar a Bíblia é investigar. É investigar. Você vai investigar a Bíblia, vai investigar o texto. Esse aqui é o objetivo. Né?
Eu Ah, tenho sim, certeza verdade. para responder, é só isso. Eu fiz recentemente eu fiz um estudo sobre o Salmo 23, né? Aí, e depois sobre o Salmo primeiro, né? Só que aí eu fui vendo vários comentários e várias Bíblias comentadas e vários livros. Aí eu fui copiando só as melhores partes assim, fiz um Frankenstein danado. Aí depois eu tive que fazer a liga, né? Tive que juntar, ó, isso aqui, essa ordem aqui e tal, tal. Depois eu tive que registrar da onde que eu tirei cada coisa. É complicado. É. Demora um pouco para fazer. Demora um É, pouquinho. eu aconselho, assim, quando você vai estudar um texto da Bíblia, ou de qualquer outro livro também, pode ser seguir essa mais ou menos essa ideia, mas a Bíblia principalmente. Você acabou de ler, antes de você consultar qualquer comentário, qualquer vertente do, da ideia, né? Você tem sempre um caderno perto, Ah, né? sim. Aí você anota o que você entendeu, tenta traçar a espinha dorsal do texto que você leu. Uhum. E traçar também o que você sentiu. Que é para os comentários que você vai ler depois não apagarem ou então esclarecerem coisas que você não entendeu muito bem. Sim, Né? sim, verdade. Mas é, tem coisas que a mensagem é muito pessoal para você. Né? Que, apesar de pessoal, na Bíblia tem muito pouca coisa. Porque nós, afinal de contas, nós fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. Né? Uhum. E o reino de Deus se pressupõe uma coisa coletiva. Então, o livro de Marcos, ele é muito focado nisso. É, Sim, é, é o evangelho que apresenta Jesus como o rei do reino. Né? Antes de Marcos escrever o evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho que foi escrito de uma forma mais completa. Né? Existiam trechos de um e de outro, mas não existia assim um fechamento da ideia, como apareceu no livro de Marcos. Como naquela época não existia copyright nem nada disso, o Lucas colou de Marcos e Mateus também. Só que eles usaram enfoques diferentes. Né? Marcos, como é muito pragmático, ele faz o livro dele, é muito sucinto, o livro de Marcos é muito sucinto. Ele sim, faz a proclamação do reino. A ideia dele é proclamar mais para o povo de pensamento latino, romano, sim. que não quer saber de muito parafraseado, ele quer a coisa mais direta. Ah, Então, sim, Marcos, Jesus é o cara que resolve, ele é o rei. Está aqui o sim. reino e ele é o rei. Essa é a ideia dele. Lucas, quando pega o livro de Marcos, ele usa como base a atividade dele de escrever o evangelho, e ele escreve usando então como base o livro de Marcos, mas direcionando Jesus como o homem perfeito que os romanos, que os gregos esperavam. Né? Eu consegui. Eles ficaram aqui, ó, Teófilo, eu achei o cara Uhum. que é perfeito, é aquele que resolve, Sim, é aquele que todos nós estamos esperando acontecer. Né? E assim como Mateus, ele pega também a espinha dorsal do livro de Marcos e insere as questões que seriam mais interessantes para os judeus. Então, você vai ver muita genealogia no livro de Mateus, você vai ver a sim, infância de Jesus, que Marcos não está. Os romanos não queriam saber nada de infância. Né? Jesus já nasce feito no livro de Marcos. Né? Aliás, o livro de Marcos começa com a mensagem de Isaías sendo falado por João Batista. sim. Né? E João Batista anunciando o Messias. Ou seja, ele começa anunciando o reino, e que esse reino tem um rei, que esse rei está chegando. E o reino também está chegando. Né? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem. Né? E esse é o evangelho, as boas novas. As boas novas são
O evangelho é boas notícias. A gente às vezes confunde. Aí muita gente pregando más notícias. Assim, meu irmão, você vai para o inferno, você está destruído. Isso aí não é evangelho. Isso aí é má notícia. É uma má notícia. Eu já sei que eu vou para o inferno. Eu sei, a impressão que a gente tem é que assim, eu não tenho solução. Enquanto eu estava afastado de Deus, eu não via solução. A boa nova é quando alguém anunciou para mim que isso tem uma solução. Isso tem jeito. Uhum. É só você se arrepender. Se arrepende, porque já chegou o reino de Deus. Esse reino tem um rei. Esse rei é Jesus Cristo. Né? Então, é essa mensagem que Marcos prega. E João, ele faz um evangelho toda a parte, né, que é mostrando a divindade de Jesus, essa é a ideia de João. Mas Marcos é praticamente o primeiro evangelho que foi escrito. Existiam outros evangelistas. Você vai ver que no livro de Atos tem outros caras pregando o evangelho, pregando essas boas novas. Aliás, todos os discípulos pregaram essas boas novas. Ainda ontem eu estava vendo, foi o pastor Ariovaldo Ramos, fazendo um estudo sobre Efésios, falando que o André provavelmente levou o evangelho até a China. Há pouco tempo eu estava vendo um programa desses, O Mundo Visto de Cima, e os caras mostraram, junto às muralhas da China, uma igreja cristã do século XVI. Caramba! Jesuítas fizeram lá, que os jesuítas estavam prestando apoio ao mandarim para a construção da muralha, apoio tecnológico. Claro, não foi para a muralha toda, foi para aquele trecho naquela época e tal. E, em contrapartida, o mandarim deixou de construir uma igreja que é frequentada até hoje. Mas essa igreja, por sua vez, já vinha de um ramo cristão que já existia lá, provavelmente esse que é o André. Quando os portugueses chegaram na Índia, né, o meu arqui-rival inimigo, que eu sou Flamengo, o Vasco da Gama, eu sou português, mas eu sou Flamengo. O Vasco da Gama chegou na Índia, ele encontrou cristãos na Índia. Cristãos de um grupo que provavelmente já estava lá há muitos e muitos anos. E pode ser desse grupo que André levou a mensagem. Né? Tradicionalmente, André é considerado o evangelista que foi mais longe. Né? Então, quer dizer, o evangelista pode... Você mesmo, quando leva essa mensagem que tem solução, o mundo está perdido, isso todo mundo sabe, a gente não precisa dizer para ninguém, você está perdido, o mundo está perdido. Mas arrepende-se, porque isso tem solução. Isso tem jeito. Né? Essa é a ideia de Marcos. Né? Você não precisa ficar aí esperando a bola de fogo cair e destruir tudo. Você não é um dinossauro. Eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre o livro de Marcos, né? E aí os cálculos de porcentagem do texto, né? Que 93% do livro de Marcos está em Lucas e também está em Mateus, né? E aí tem aquele lance que eles chamam de fonte Q, né? Que o livro de Marcos seria a fonte Q, seria usado como base para os outros, né? Para esses dois que você falou, o livro de Lucas e o livro de Mateus. E Mateus deu ênfase mais em mostrar que Jesus seria o Messias prometido no Antigo Testamento, nas profecias, né? E o livro de Lucas, eu vi uma teoria muito interessante de que Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos, né? E Atos seria a continuação, né? É um livro só, né? A gente é que dividiu, né? Que ele falou do Evangelho e como é que esse reino se estabeleceu, né? Sim. E aí ele parece, tipo, algumas pessoas analisaram que Lucas, sendo médico, filósofo, ele poderia ser advogado também, e que o livro de Lucas e Atos poderiam ser uma peça jurídica, né? Ele usou o livro de Marcos como base para fazer uma argumentação, uma fundamentação, né? Existe essa teoria, né? Que ele poderia ser uma peça jurídica. Naquela época,
as coisas não eram assim tão estanques como são hoje. Por exemplo, direito e medicina, hoje são coisas muito estanques, né? Só fica mais próximo quando você tem um médico legista da medicina legal, esse cara tem que saber as duas coisas. Sim. Mas, excetuando esse caso, geralmente ficam distantes, mas naquela época não existia esse tipo de coisa. O médico era um sujeito que era discípulo de um outro que já praticava medicina. Mas esse discípulo esse discipulado tinha uma visão holística. Você quer ver, por exemplo, Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a fonte do conhecimento daquele pessoal. Por exemplo, os gregos, você tem a escola de Epícoro, a escola de Descartes, você tem a escola de Pitágoras, você tem essas escolas, as pessoas juntavam-se ali e estudavam com aquele mestre, né? Jesus também montou os seus discípulos e tinha um mestre. Os judeus também tinham os rabis, né? Que eram sujeitos que promoviam o ensino da palavra e dos conceitos filosóficos e da ideia da medicina. Sim, a medicina, principalmente na Europa, ela era praticada, na maioria dos casos, por judeus e árabes, né? Quando houve ocupação muçulmana e os judeus também foram para a Europa, a medicina praticamente ficou na mão dessas pessoas, porque eram pessoas que já tinham conhecimentos de contato com cura, com doença, tinha a ideia religiosa dele, já era uma ideia ascética, né? Uma ideia de não contaminação, e isso era saudável, e é até hoje, né? Então, não é à toa que a gente está aí toda hora lavando a mão e coisa parecida. O judeu fazia isso toda hora, né? E os árabes também. Sim, né? Aquela cerimônia de oração, né? Exatamente. Ninguém vai falar com Deus sujo. Então, aquela ideia, né? A gente vê muitas fotos de arqueólogos daqueles tanques, né? Aqueles mikvê, se não me engano, né? Chamam. Sim. Aqueles tanques e tal. Eu achei interessante. De purificação, né? Sim, sim. Até aqueles com duas escadinhas, né? A pessoa entra numa escadinha, se purifica pela outra escadinha. Vai pela outra escadinha. Eu vi batistérios no sexto, sétimo século, né? São os primeiros batistérios, porque você só vai encontrar templos cristãos depois do quarto século. Até o quarto século você não vai achar. Mas eu vi um batistério em Éfeso que tinha esse mesmo processo. Era um batistério em forma de cruz, o cara entrava por uma escada com 7 degraus, que é os 7 degraus das orações judaicas, né? 7 degraus, fazia as orações, saía lá, batizava e saía pelo outro. Então, era muito... Eles copiavam muito um do outro, ninguém inventou a roda, não. Todo mundo estava dentro dessa ideia. E o Evangelho de Marcos, realmente, ele é muito focado. Ele é o Evangelho, eu acho que é o primeiro livro que a gente deveria ler. Né? Mas às vezes a gente não, a gente começa pelo livro de João, mas João ele é muito complexo, ele vai falar da divindade de Jesus. Sim. Marcos apresenta Jesus como rei, como homem. O cara que está ali, no meio de todo mundo, que sente dor, que tem fome, que é reprimido, que ele é açoitado e é questionado o tempo todo. Né? Então, o livro de Marcos é muito interessante nesse sentido aí. Né? Sim, o livro de Lucas ele é mais filosófico, né? Assim como você falou. Pela própria ideia grega da coisa. E a filosofia e o direito eram coisas que se entrelaçavam na época de Lucas. Eram coisas muito, muito ligadas. Né? Aquela ideia de que você falou de que Marcos teria um objetivo de atingir o público mais latino, né, os romanos, né, que você vê um pouco
ele dá uma resumida maior nos discursos e dá ênfase mais na prática, né? Na ação, né? Isso. Para atingir o público romano, que o romano era menos de discurso e mais de prática, né? Tanto que você falou da ideia pragmático, né? Também o livro de Marcos ele veio para atender a ala cristã que ela discordava do cristianismo judaizante, né? Você vê que Paulo e Pedro discutiram bastante, né, esse assunto. Pedro praticamente aceita a ideia de Paulo, mas, por exemplo, Tiago é muito mais conservador e isso vai para um sínodo em Jerusalém e as coisas são mais abordadas lá e até haver uma decisão como é que ia ser, porque até então existia um grupo que dizia que o gentio convertido ao cristianismo ele teria que praticar os 613 preceitos da lei judaica, né? Ele não podia que se abster de comer sangue, não podia comer carne de porco, não podia comer certos tipos de crustáceo, de peixe, camarão, não podia nem pensar nisso. Por aí não podia misturar, não podia comer um cheeseburger, por exemplo, que mistura queijo com carne. Para quem não sabe, Israel, McDonald's tem uma antepara, e de um lado você come o X, do outro lado você come o burger. Você não pode comer o cheeseburger junto. Né? Então tem essas coisas. Verdade. Você vai ver, o livro de Marcos ele tem essa conotação pro gentio. A ideia dele é pro gentio. Ele não quer judaizar o gentio. Mas para isso, o que ele faz? Ele mostra que esses preceitos judaicos da religiosidade, né, é uma mera aparência, não é efetivo. Ele não resolve o problema de ninguém. Sim. Ele chega a dizer, foi feito o homem por causa do sábado ou o sábado por causa do homem? Foi feita a lei por causa do homem ou o homem por causa da lei? Né? Sim. Afinal de contas, o que vocês querem? Né? Fernando. Fale. Eu reparei também muito no livro de Marcos essa ideia dele passar para um povo de fora, né, de Israel, quando se tem algumas coisas particulares de Israel, tipo festas, algumas coisas assim, termos em aramaico, essas coisas assim, ele dá uma ênfase em explicar melhor para quem é de fora entender do que ele está falando. Ele tem essa preocupação em explicar a festa da Páscoa, essas coisas assim. Eu reparei bastante isso. Porque o público-alvo dele é um público gentio, né? O público gentio não está habituado a essas... O judaísmo não é uma religião prosaica, assim, de o cara sair falando para todo mundo como é que se processa. Quem vê de fora, até hoje, aqui no Brasil mesmo, quando era guri, tinha uma sinagoga perto da minha casa, aquilo ali para mim era um mistério, ninguém sabia o que os caras faziam ali dentro. Era um negócio assim, meio secreto. Meio secreto, né? Meio secreto, né? Então, mas era assim naquela época também. Então, o Jesus é um ser judeu. Ele atuou no ambiente judeu. Ele criticou a religiosidade judaica dentro da estrutura dela. Aí, então ele considerou toda aquela tradição judaica que foi tudo jogado por terra. Não, a prática hipócrita daquela religiosidade é que é jogada por terra. Jesus joga aquilo tudo por terra realmente, mas a prática hipócrita daquilo ali. A prática sem sentido, uma religiosidade sem sentido, que não leva em conta a visão final. Né? Jesus chega a dizer, o que é mais fácil para mim? Perdoar os teus pecados ou dizer, levanta e anda? Né? Eu vou dizer para ele, então levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados.
O cara, Verdade. o que é mais efetivo? O cara chegar ali e descobrir que ele é um pecador e quem pecou às vezes não foi ele, foi o pai dele, foi a mãe dele. E tinha esse conceito no meio do judeu, né? Chegavam a Sim. perguntar a Jesus, quem é que pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? Foi a família dele? Foi... Não. O importante é que esse cara está ali, nem porque um pecou ou não pecou, ele está ali para exaltar a glória de Deus, porque perdoados são os pecados, perdoado. Está liberto, levanta, anda, vai, ou agora você está vendo. Né? O cara estava cego, agora está vendo. Então, essa efetividade é que interessa, que é o que bateu na ideia do povo gentio, que o cristianismo não era uma solução só para os judeus, é uma solução para todos. Né? Mesmo João dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Muita gente aqui no Brasil pensa que é só os evangélicos. Não, é todo aquele que nele crê. Não sou eu que vou dizer quem é que crê, quem não crê. Isso aí é questão dele, não sou eu. Sim. No ambiente evangélico se presume que a gente tem espaço para discutir, como eu estou discutindo com você aqui agora. Não é? Um texto bíblico com mais amplitude. Mas isso não nos impede de sermos, às vezes, hipócritas, praticarmos uma religião não efetiva, que não atende à necessidade do povo que está em nossa volta, que era, no caso, acontecia com os judeus no meio do ambiente que Jesus veio trazendo um reino novo, uma mensagem nova. Jesus trouxe uma mensagem nova. Né? É uma mensagem revolucionária. Né? Porque quando ele chega, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Né? E ele parte para a restauração do homem. Coisa que naquela época, não é bem assim. Você tem... chegaram para Jesus, você tem CRM para sair curando o pessoal por aí? Foi mais ou menos o que falaram com ele. De onde é a tua escola? Que poder você tem para fazer isso aí? Mas Jesus é efetivo, né? Ele é efetivo a ponto de chegar e dizer, conversar com os espíritos imundos lá, né? Já no meio gentil, porque quando Gadara, quando ele expulsa o demônio, logo no início do livro de Marcos, Jesus vai para Gadara e expulsa os demônios daqueles indivíduos que vivia lá, a gente chama de endemoniado gadareno, porque ele vivia em Gadara. Gadara era uma das decápolis, uma das 10 cidades gregas. Por isso é que o cara criava porcos, né? Ali, porque grego gosta muito de comer presunto. E eu também. Então, o judeu não come presunto nem porco. Então, aí muita gente diz, mas não estava nas margens do Mar da Galileia e tinha porco na terra? Tinha, porque era grego, mas estava no ambiente grego. Ele deu um prejuízo naqueles criadores de porco, pregou a libertação e foi conduzido para fora da área, né? Eles não gostaram que Jesus andasse por lá, porque ele salvou a vida daquele gadareno, mas houve um prejuízo econômico. E a nossa sociedade, que é de pensamento grego, nós estamos muito mais preocupados nos prejuízos econômicos do que em salvar vidas. Né? Isso aí, nós estamos mais ou menos num jeitão que João Batista encontrou, né, naquele início do livro de Marcos. Não está muito diferente. Eu vi uma pregação uma vez que falava uma coisa interessante sobre esse lance do judeu, ele tem um ódio mortal pelos invasores, né? E nessa época eles eram dominados pelos romanos, né? E aí tem uma teoria que eu vi que faz sentido, é muito interessante nessa narrativa que você está falando do endemoniado gadareno, de que havia uma legião marítima, que eles eram marinheiros, né, da romana, né? E que um dos símbolos que eles usavam exatamente para afrontar os judeus era um anel com um símbolo de porco. Tinha alguns outros, mas o principal era de porco.
E aí o Marcos ele dá uma ênfase nessa passagem para dar uma cutucada em alguns romanos que tinham esse lance, porque por isso que ele usa o termo, a explicação dele usar o termo legião nesse texto, que ele quer dar uma implicada, ele associa espíritos imundos, legião e os porcos se precipitando. Então ele pega um fato, ele pega uma coisa que realmente aconteceu, mas a narrativa, ele coloca algumas coisas irônicas de propósito assim na narrativa para poder fazer essa ligação e dar uma cutucada no povo invasor, porque ali nas pesquisas que eu fiz, o período que Marcos começou a escrever é entre 60 e 70 depois de Cristo, né? No ano Domini, né? Ali entre provavelmente 67, 68, por ali, que eu, assim, foi a pesquisa que eu fiz, a maioria deu essa... Alguns dão antes, né? Tipo 40, 45, mas eu acho muito cedo, né? Acho que é muito próximo, né? Eu acredito que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito antes da tomada de Jerusalém, né? Então, provavelmente antes do ano 60. Eu acredito, mas pode ser que eu esteja enganado. Não posso afirmar, nem sou tão estudioso assim para... Mas eu posso te dizer, assim, com relação a esse fato do endemoniado gadareno, o livro de Marcos, você vendo pela implantação do reino de Deus, já é o rei em ação, né? Jesus mostrando que Você vê que um pouco antes, Jesus atravessa o mar da Galileia, né? E ele domina as águas, domina o tempo, os ventos, né? Ele chega do outro lado da margem, ele mostra que ele é o senhor da natureza, ou seja, ele é o senhor, ele é o rei da natureza, ele é o rei e quando ele chega, né, junto a esse endemoniado, ele mostra que ele é o senhor da vida, que ele, até os demônios, lhe obedecem, né? Então, ele é o senhor do mundo dos espíritos, do mundo. Ele faz esse confronto e escolhe ele escolhe um gentio, né? Numa cidade gentia, para mostrar esse poder, exatamente porque essa cidade tinha legiões, né? Tinha provavelmente implicações desse tipo, porque eram 10 cidades, Gadara, Citópolis, eu tive numa delas, em Citópolis. Sim. Pô, Citópolis comparado com as cidades da época, Citópolis era uma cidade de porte, com teatro, com saunas, com avenida principal, templos, hipódromo, né? Citópolis era fantástica. Então ele confronta esse poder. Ele está sempre confrontando o poder daqui, na Terra. Quando você vê, ele sai dali, ele volta para a região da Galileia, as pessoas saem pedindo cura, e aí ele vai mostrando que é o senhor do ambiente. E quando há necessidade, ele resolve. Ele resolve e já começa a mostrar aos seus discípulos que os seus discípulos também estão ali para resolver. Quantos pães você tem aí? Quantos peixes você tem aí? Tem 5.000 pessoas com fome lá. Né? Porque ele disse assim, é melhor dispensar essa turma, porque aí não tem lugar para comer, nós estamos no meio do deserto. Deserto, ninguém pensa que é deserto da areia, do Saara, não. É que são deserto rochoso, né? Ambiente lá na região do Mar da Galileia, tem umas escarpas. O Mar da Galileia é muito bonito, até por sinal, água transparente. Eu nadei lá, aconselho quem que um dia for visitar a Galileia, dá um mergulho lá, o mar de água doce. Né? O Mar da Galileia não é um mar, é do tamanho da Lagoa de Araruama, mais ou menos. É um lago, né? É um lago de água doce. Ele é a caixa d'água de Israel. Né? Se o Mar da Galileia um dia secar, Israel acaba, vira um deserto. Então, o Rio Jordão ele é formado o degelo do Monte Hermon. Aí as águas do degelo formam os lagos antes do Mar da Galileia e entra pelaquela fossa Ciro-Fenícia,
que é uma fossa tectônica, né? O Mar da Galileia está a 200 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Ele é uma fossa, né? E ele encheu, depois ele transborda. O ladrão do Mar da Galileia, todo mundo tem um ladrão na caixa d'água, né? Então, o ladrão do Mar da Galileia é o Rio Jordão, que vai lançar água onde? No Mar Morto. Lá embaixo. Mas o Mar Morto é salgado, muito salgado. Aí tem várias teorias porque ele é salgado. Um dos motivos que a água do mar é salgada é que os rios lançam sal no mar todos os segundos. Estão lançando toneladas de sal no mar. Né? De sais, aliás. Não é só de NaCl, não. Então, eles estão lançando. A gente já passou de navio ali na foz do Amazonas. Quando a gente está, sei lá, 20 milhas da costa, a água já está doce. Porque o rio está lançando. Então, o Rio Jordão faz a mesma coisa. Então, aqui naquela região ali do Mar da Galileia, numa região desértica, encontra 5 mil pessoas que já passou da hora do lanche e as pregações naquela época, do jeito, eram bem longas, né? Tinham feito estudo bíblico, talvez cantassem juntos e estavam naquele... E cada um querendo saber mais a respeito de que Jesus estava falando, da implantação desse reino. E aí, senhor, não temos vontade de comer isso, mas quanto você tem? Eu só tenho aqui 5 pães, eu tenho 2 peixinhos. Então dá para eles. Então aí houve o que a gente sabe, né? Alimentou todo mundo, ainda sobraram 12 cestos. Então, por mais que a gente estabeleça teorias em cima dessa... Claro, tem espaço para tudo isso. Mas o importante nessa cena, para um romano ou para um português como eu, é o seguinte: eu estou com fome e alguém me deu de comer. Sim. Né? Eu tinha pouco, mas tinha. E o cara não tinha nada. E eu distribuí o meu pouco com ele e deu para todo mundo. Isso é a efetividade do reino de Deus. Entendeu? Isso é que é a mensagem. Né? É fantástico. Fale. O que eu reparei muito, que me chamou muita atenção no livro de Marcos, foi essa ênfase que ele colocou na ideia de pescador de homens, né? Eu acho que ele, todos os evangelhos, os 4 têm essas mesmas passagens, e eu acho que o livro de Marcos ele influenciou muito, muito fortemente os outros 3, né? Nisso. Sim, claro. E aí, eu lembro uma aula que você deu lá no Exército Salvação de manhã, que nessa ideia da boa notícia, né, no Evangelium, né, que é a boa notícia, né, muitas vezes a pessoa, você quer pregar para a pessoa, mas a pessoa está com fome, ela não tem o que comer e tal. Então, muitas vezes, assim, uma boa notícia, ela ter o que comer, ter o que jantar naquele dia, e aí a partir disso, ela já abre o coração para você, você conversa com ela, está bem alimentada, você já... Porque eu vejo que em todos os evangelhos, Jesus dá uma ênfase muito no sustento, na alimentação das pessoas. Eu acho que a gente fica meio surdo quando a gente está com fome. Sem sombra de dúvida. Não é à toa que o fundador do Exército de Salvação, William Booth, se baseou nos 3 S, né? Soup, salvation, né? Sopa, sabão e salvação. Isso. Um cara sujo e com fome. Salvation, né? Soup, salvation, né? Sopa, sabão e salvação. Ele não... O homem sujo com fome não tem... O que ele precisa? O que é importante para um cara desse? Mata a fome, pô. Né? Porque você tem pouco o que dialogar com uma situação dessa. Mas o livro de Marcos ele é assim, ele é muito prático. E a ideia nossa é fazer com que a gente olhe de forma investigativa esse livro e tente transformá-lo numa praxis. Por que foi escrito os evangelhos? Os evangelistas eram os detentores do evangelho. Pedro era um evangelista. No entanto, ele não escreveu evangelho nenhum. Mas diz que Marcos, a principal fonte de Marcos era Pedro, né? Exatamente, porque
Marcos, como ele, pelo que parece, ele era poliglota, ele falava latim, aramaico e grego, então ele se adaptou muito no mundo latino e ele era intérprete de Pedro para os romanos, quando Pedro, diz a tradição, quando vivia em Roma. E Marcos era o cara colado com Pedro. Só que, com o passar do tempo, os apóstolos foram, apóstolo que quer dizer missionário, né? É o cara da missão que faz a missão. Enviado para longe. Enviado para longe, né? O cara da missão. Então, como o nome está dizendo, ele ia cada vez para mais longe, né? Você não vê o André foi parar lá na Índia, depois na China, sei lá. Mas você nunca mais viu esse cara. Felipe, dizem que ele foi para o norte da África e tal, e o outro foi lá para a Península Ibérica, e caramba. Quer dizer, e você não ia, estava vendo, e aqueles que tiveram contato com Jesus, aqueles 70, e depois até os 500 que viram ele subir no céu e tal, foram morrendo, a geração deles foi acabando. E tinha que ter alguma coisa para solidificar a ideia cristã. Que até aquele momento ela estava montada em cima do testemunho dessas pessoas. Aí, a habilidade e o conceito judaico de uma religião escrita, né? E aí eles começam a explicar, através dos evangelhos, a vida desse Jesus, cada um com seu enfoque. Marcos faz o seu, Lucas, vê que legal, vou fazer um aqui para atender aqui os gregos. Aí Mateus atende o ambiente judaico. E João é universal, bem universalista, mas mostrando Jesus que ele é o Filho de Deus, né? Ele fez parte da criação. Então, aí você adiciona as cartas, que são... As cartas nada mais são do que, na maioria delas, conduta, modos viventes, né? De conduta. Costumes e práticas, né? Costumes e práticas. E vem o fechamento lá em Apocalipse de toda a história, que é a nossa utopia. Nós vivemos em cima de uma utopia. E utopia não quer dizer que seja uma coisa, utopia, o cara é utópico, não consegue alcançar nada, não. Ninguém vive sem utopia. Quem não tem utopia não consegue alcançar nada, porque utopia é o teu alvo. Então, seria o ideal, né? É o ideal, né? Eu só posso atingir alguma coisa se eu me propor a um ideal. Senão, não atinjo nada. As coisas vão acontecendo por acaso. E aí eu vou acabar acreditando que o mundo foi feito por acaso também. Porque, tudo para mim acontece. E, cara, você não sabe o que me aconteceu. Não. A gente provoca as coisas. A gente tem que provocar. Essa ideia que você falou, os cristãos praticamente inventaram o livro, né? Que eles inventaram os códices, né? Para manter organizados os livros, tanto do Antigo quanto do Novo. Vou ter que carregar aqui, senão... Tranquilo. E aí, depois, conseguiram fazer algumas cópias, né? Porque também fazer cópia à mão é uma coisa muito complicada, né? E depois só lá com Gutenberg, com algumas traduções na língua do povo, né? Que aí que a Bíblia espalhou mesmo com força total, né? Com os tipos móveis, né? Do Gutenberg, né? Exatamente. Porque o fato do Evangelho sair sendo copiado, nós temos milhares de manuscritos, né, de manuscritos preservados. E a gente vê a dificuldade, alguns escritos por pessoas que conheciam muito bem a língua que falavam, e outros com a dificuldade considerável, né? Não era assim... nós temos problemas, inclusive, de tradução de alguns dos manuscritos, né? Então, sim. A gente faz comparação, faz uma hermenêutica entre eles, vai dar uma olhada para ti. E vemos como é que foram feitas a maioria das traduções.
existe uma série de incongruências e tal, mas o importante é a mensagem efetiva, que essa mensagem do Evangelho, como eu falei, né, é a mensagem libertadora. Chegou a libertação. O Evangelho começa quando os anjos já dizem lá, paz na terra e boa vontade para com os homens. Né? Então já começa, vos nasceu o Salvador. Então, e Marcos começa com João Batista, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o Rei de Deus, o Salvador já tinha nascido. E ele ia acabar batizando ele ali, que já acontece no primeiro capítulo. Né? Jesus se batiza, ganha o certificado do alto, né? Deus fala naquele momento, aparece a pomba do Espírito, né? E ele vai para o deserto para fazer o primeiro teste. O teste dele investido como rei. Quando tentam transformar ele num rei desse mundo, ali no deserto. Né? E ele mostra o que veio. Né? Então é muito interessante. E o livro de Marcos, ele acaba muito abruptamente. Ele não é um livro assim, faz uma... você tem a ceia, da ceia você tem a ida para o Getsemane, e no Getsemane Jesus enfrenta aquela situação toda, os discípulos dormem, ele continua orando, e daqui a pouco chega Judas, trai, Jesus é levado na presença dos religiosos, os religiosos decretam a condenação dele, mas não queriam sujar as mãos. Né? E levam ele para o poder político. O poder político, ele, Roma, de né? maneira democrática, né? Que Roma, representado por Roma, ele entrega novamente para o povo. O que é que a gente faz com esse homem? Eu não vi nada de errado nele, mas o que é que a gente faz com ele? Né? Então, o povo diz, crucifica-o, incentivado pelos marqueteiros que estavam todos em volta ali. Né? Crucifica isso mesmo, crucifica, vamos soltar Barrabás. Dizem que o nome de Barrabás era Yeshua também, igual Jesus. O que a gente vai fazer com esse Yeshua revolucionário ou o Yeshua chamado Messias? O que a gente vai fazer com esse aí? O revolucionário eles libertaram e o outro mandaram crucificar. Aí o poder político diz vox populi, vox dei. Né? Lavaram a mão, lavou a mão. Tá? Né? Os caras terceirizaram até a carregada da cruz, rapaz. Chegou um cara lá, oriundo da África, dando bobeira na área, você diz, pega aí, rapaz, carrega isso aí, porque esse cara não está aguentando, não. Bateram tanto... Simão Sirineu, né? Simão Sirineu, é o africano. Né? Aliás, o Evangelho, a estrutura do Evangelho foi toda montada na África. Muita gente pensa, religiões africanas. Tal. O cristianismo é uma religião afro-asiática. De europeia, ela só tem a expansão. Mas ela foi montada toda no norte da África e veio condicionado o ambiente, o cenário de ação do cristianismo acontece na Ásia. Né? E é estruturado na África. O primeiro país, pode-se dizer assim, cristão do mundo foi o Egito. Né? Os coptas. Né? Os coptas foram... E graças a eles que guardaram os manuscritos, nós temos esses manuscritos, porque os cristãos ocidentais queimaram vários deles. Então, nós tivemos problemas com eles. Né? Então, olha só, quando assim que Jesus, aí Marcos mostra, Jesus é o poder político, baseado na vontade popular, entrega Jesus à execução, aí entrega ele para os militares, que são os caras que cumprem a lei. Né? Então, foram cumprir a lei, mas bateram tanto Jesus que ele não conseguia nem carregar a cruz. Aí terceirizaram o serviço, botaram ele lá. E o lance interessante da crucificação é que o rei, né? Repara que Marcos faz questão que a placa está lá, né? Foi colocada a placa da condenação. Os outros eram bandidos, sei que não, isso aí é o rei dos judeus. Aí os sacerdotes chegaram a dizer, ele diz ser o rei dos judeus, nos outros evangelhos fala isso.
ele diz, não, está feito, está feito. Pilatos deixou lá mesmo, rei dos judeus, né? O famoso INRI, Jesus Nazarenos Rex Judeum, né? Uhum. Que colocam lá. Então, aí, o rei dos judeus, né? É interessante que o carpinteiro entregue, crucificado, pregado numa peça tosca de carpintaria. Né? Interessante, né? É essa a estrutura do livro de Marcos. Daí para frente é só o cumprimento da mensagem e ele a ressurreição, né? E o complemento do que ele vem dizendo durante o livro. Em vários momentos, Jesus diz para os discípulos: é necessário que eu morra. Terceiro dia, ressuscitarei. Né? Então, há uma direção nesse sentido durante o livro todo. O rei Sim. vai ser crucificado. O rei vai morrer. Que era como se pode dizer, um contrassenso. Né? O rei veio para reinar ou para morrer? Ele veio para vencer a morte. E aí acontece o evento da ressurreição. O que eu reparei muito também nessa passagem de Marcos, da crucificação, é o que os apologetas chamam de argumento da vergonha, né? Você vê que ele tem um estilo, né, de escrita, ele tem uma forma literária que é dele mesmo, e também com a ideia do público-alvo que ele quis atingir, mas ele não oculta o que poderia ser vergonhoso, assim como o que poderia tirar crédito da narrativa, como, por exemplo, a morte do herói da história, uma cruz. Para os romanos isso era completamente vergonhoso. O herói morrer numa cruz. Uma coisa? A primeira menção cristã, primeira imagem cristã de um fato cristão é uma charja. Não sei se você conhece isso. Eu vi. Uma pichação, né? Na parede. Uma pichação na parede de um jumento crucificado. Sim. Né? E um cara rezando de joelhos, orando para esse jumento. Assim, Alexei orando ao seu Deus. Sim, adorando. Eu lembro. Era um centurião, era um cara com certo poder, e o cara com poder normalmente é alvo da crítica. Né? Então Alexei era cristão e o Deus dele era uma vergonha, tinha sido crucificado, o rei. Né? Mas Marcos é muito importante, o livro de Marcos mostra que o rei tem que passar por isso. Né? Enquanto o rei dos outros povos ele tem que o faraó, ele tinha, não na época de Jesus, mas bem antes, 2000 anos antes, o faraó tinha que matar um touro, né? Na frente de todo mundo. Os espartanos, o garoto tinha que sair para tentar lutar com o leão, com o lobo, tinha uma série de rituais, e enquanto isso, o rei dos reis tinha que morrer crucificado, condenado. Note bem, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a síntese da religiosidade, da religião, foi condenado pelos religiosos, que fizeram um encontro de madrugada, para não chamar muita atenção, tinha que resolver rápido, porque a festa da Páscoa estava entrando, e decidiram de madrugada um simpósio desse que eles faziam na época, e hoje não é muito diferente, isso é para aprovar no Senado aí uma lei. Um jabuti. O cara, numa madrugada, decidiram, ele está condenado, é digno de morte. O cara se rasgou todo, o livro de Marcos mostra isso. O cara se rasgou todo lá. Esse cara é um blasfemo. Ele disse, eu sou o que você está dizendo. Eu sou o Messias. E é encaminhado para que
fosse entregue e mostra a traição de Pedro, né? Mostra também a bravata dele um pouco antes, dizendo que ele ia resolver. Mostra a ação dele de forma violenta, mas mostra também que Jesus vai até Pedro e mostra que ele tem que continuar essa mensagem depois que ele ressurge. Você repara que ninguém acredita. Jesus aparece às mulheres. Sim. É o inverso. Ele aparece para aqueles que ninguém dá crédito. O evangelho, o cristianismo, é uma religião para pecadores. Ele diz aqui no livro de Marcos: eu não vim para os sãos não precisa de médico. E você se acha um religioso muito bonzinho, muito legal? Para de ler o evangelho, vai curtir sua religião. Porque a religião, o cristianismo é uma religião para pecadores, né? E quem está melhorzinho tem que levar a solução para o que está piorzinho. É mais ou menos assim. Aí você melhora, Jesus me libertou, então o que eu devo fazer agora? Levar essa mensagem, porque isso aí é um negócio que costura todo esse evangelho de Marcos, um negócio chamado amor. Que sem essa costura, esse evangelho se desfaz. Essas folhas já tinham se descolado uma das outras aí, nós íamos encontrar uma folhinha dessa lá, aqui é a libertação do Gadareno, ali a crucificação, ali... Não, isso é tudo junto. Porque dentro dessa linha tem um amor enorme por nós, né? É um negócio fantástico. Eu a delirar, às vezes, vendo esse livro, porque ele me dá cada sua. O que chama... tempo nós temos aí, eu acho que eu vou ter que carregar aqui o meu celular. Tá acabando a bateria? Tá acabando aqui. Quanto tempo tem aqui já? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tem que ver onde que vê. Dá com 58 minutos e 17. Daqui a pouco acaba. Então não vou nem carregar agora. Não. Acho que dá para a gente ir até o final. Daqui a pouco ele vai começar a marcar o tempo aí para terminar. Se alguém tem alguma pergunta, tá, de repente, para poder responder. Né? Deixa eu ver quem está aqui. Tem algumas pessoas aqui, 5 pessoas assistindo. A Sônia, Gabi, Gisele, a Melissa, irmã de Gisele, e você. Se tiver. A Gisele tá falando aqui, ó. Como é bom ver vocês. Saudades. Eu tenho saudade de vocês também. A Nick falou, muito bom, Renan. Falou, grande Fernando. Bacana. Passa bastante gente aqui. Eu vou deixar a salva. Para depois o pessoal assistir. Entendeu? Aí depois dá para baixar também. Vai ser legal. Aí fica fácil, porque aí pessoas que obviamente não tiveram tempo ver esse nosso bate-papo aí, que é muito bom conversar com você, Renan. Que, desde a época que a gente estudava o Evangelho junto, você é um cara que corre atrás da informação e é isso, cara. A gente tem que ler a palavra de forma investigativa. A gente tem que procurar... 10 segundos, hein, Fernando? 10 segundos. Procurar se alimentar dela. Eu, como sou gordo e guloso, eu caio dentro mesmo, cara. Então a gente não